Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez da CSN, Ações Ordinárias, CSNA3. Lembrando, essa videoanálise tem um foco, primeiramente base dela é a análise técnica e o foco é abordar o cenário do ativo para quem faz investimentos aí de longo prazo até para quem faz operações aí de curto prazo no papel, ou seja, abordar gráfico anual, gráfico trimestral, gráfico mensal, semanal até o gráfico diário do ativo. Essa videoanálise está sendo produzida aí no pregão desta quarta-feira, dia 20 de março. Então, iniciando aqui a análise, primeiramente no gráfico anual do ativo. O que eu gostaria de destacar no gráfico anual? A tendência apontando para cima, ou seja, fundo ascendente no gráfico anual. Esse processo de alta, principalmente depois dessa pequena pausa aqui, a gente teve esse movimento de subida de praticamente aí 7 anos. E depois tivemos uma correção também em 7 anos, uma certa simetria desse movimento mais limpo para essa correção. E esse tempo de correção foi bem mais fraco do que foi esse tempo aqui, essa força compradora nesse movimento de subida. E logo na sequência gerou um sinal de fundo relevante, voltando para cima da média, e mantém-se aqui com mínimas ascendentes e nesse ano gerando uma boa valorização já de 82% a CSNA3. E mantendo a expectativa para cima. E considerando o tempo de correção, principalmente esse tempo aqui de 7 anos, a expectativa seria de a gente ter algo para cima nesse mesmo padrão aí de simetria do tempo, né? Buscando aí na faixa de uns 7 anos de movimentação para cima. Lembrando, pode ter anos de queda, ou seja, algum outro ano de queda, mas o movimento permanecendo um movimento de alta no gráfico anual. Então está dentro do quarto ano do movimento de subida com perspectiva para cima, onde o principal desafio nesse momento está aqui na faixa dos R$18. Depois disso teria a região, na verdade, de R$18 a R$20. Aí acima disso a máxima histórica lá na faixa dos 26,01 para a CSNA3. Então gráfico anual dentro de um movimento de subida, o que favorece muito mais operações de compra após movimentos de baixa no gráfico trimestral, no gráfico mensal, no gráfico semanal, ou seja, movimentação maior para baixo, buscar a operação mais na ponta compradora. E aí no gráfico trimestral, a gente tem aqui a formação já de um pivô de alta, inclusive até de um padrão gráfico chamado de ombro, cabeça, ombro invertido. Observe aqui essa formação de um ombro, cabeça, ombro invertido nesse papel e agora a confirmação, o rompimento da linha de pescoço que liga esses dois topos. Então aqui seria o ombro, primeiro o ombro, aqui cabeça e o ombro aqui, ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico trimestral da CSNA3. E o que isso representa? Representa primeiramente a retomada da tendência de alta de longo prazo para o papel. E logicamente, se a gente colocar aqui a linha azul, a gente pode ver o pivô de alta, que já só o pivô de alta já representaria essa retomada da tendência de alta. Mas o padrão gráfico, esse ombro, cabeça, ombro invertido, traz a possibilidade de projetar essa altura aqui para cima, ou seja, o tanto que subiu daqui para cá, projetando aí para cima. Então tem duas formas de fazer essa projeção. Uma nominal, que seria o valor aqui, a diferença, uma faixa de uns 2,50 para a faixa dos 22, enfim, arredondando ali em torno de uns 10 reais, não é 22 não, 12 reais, a faixa de uns 10 reais sendo projetado acima de 12, a gente teria um objetivo na faixa dos 22 reais. O que eu costumo utilizar é o Fibonacci, que é em termos percentuais, né? Daqui para cá, qual foi a diferença percentual e projeta isso aqui para cima. Então, a gente teria essa projeção, pegando aqui os números do Fibonacci para fazer essa projeção, e a gente teria um objetivo bem longo para cima no papel. Fazendo a projeção de tudo, seria lá na faixa 57,28, é um valor realmente muito puxado. E aí, usando o Fibonacci, a projeção alternada, que aí a gente já balizaria em cima dessa formação de pivô de alta, pegando aqui os números do Fibonacci para a projeção alternada, pegando até daqui desse ponto, eu peguei o Fibonacci errado, vou pegar aqui o Fibonacci correto, que é daqui para cá, e a gente projetando isso aqui para cima. Primeira projeção, 14,82, ou seja, desse movimento de subida. Primeira projeção, 61,8% aqui nesse nível. O próximo nível de projeção, 100% desse movimento inteiro de subida, seria lá na faixa dos R$ 27,15, que já supera a máxima histórica do ativo. Ou seja, a expectativa é de alta para o papel de maneira geral. E em termos de pensar, para quem está comprado no longo prazo na CSNA3, seria importante o papel não mais voltar a trabalhar abaixo dessa região de topos que foram rompidos. Essa região aqui por volta de R$ 12.
Então, projeções aí apontando para cima, projeção nominal, ou seja, projeção no valor, aritmética, a gente teria um objetivo na faixa dos R$ 22,00. E falando em termos de resistência, olhando para os principais topos, aqui a gente teria uma resistência em R$ 23,38 e a outra aqui na faixa dos R$ 26,01. Indo agora para o gráfico mensal, então aqui nós temos anual dentro de um movimento de subida, favorável, com expectativa para cima, em termos de prazo, em termos de anos, podendo ter movimentação maior para cima, e o gráfico aqui trimestral gerando um pivô de alta, gerando a confirmação de um ombro, cabeça, ombro invertido, enfim, cenário alinhado para cima e padrões que dão projeção aí boas para a CSNA3 em termos de subida, em termos de valorização para esse papel. Por exemplo, se ela chegar na máxima histórica, ela ainda tem um espaço de 60% de valorização para buscar ali a máxima histórica. Partindo para o gráfico mensal, o que nós tivemos aqui no gráfico mensal, primeiro a tendência de alta no gráfico mensal, tendência de alta de longo prazo. Então a gente teve aqui uma certa indefinição e aqui a retomada da tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Mas o que a gente dá para perceber que houve aqui no gráfico mensal da CSNA3 foi uma formação semelhante a de um triângulo simétrico, que é outro padrão gráfico. E dentro desse padrão gráfico, também projetando aqui que seria a base desse triângulo, a diferença que essa diferença sendo projetada a partir do ponto do rompimento, a gente teria aqui basicamente uma diferença em reais aqui, em valores na faixa de uns R$ 7,00, projetando aqui a partir do ponto do rompimento, projetando R$ 7,00 aqui para cima, já estaria muito próximo, na verdade até batido no objetivo inicial dessa projeção, ou seja, projetando aqui R$ 7,00 para cima do ponto que rompeu, a gente teria já um ponto aí de ter batido nesta projeção. Mas de maneira geral, seguimos com um cenário bem favorável, inclusive depois do fechamento aqui desse mês passado, eu coloquei esse ativo na carteira Perspectiva, que é uma carteira mensal que eu divulgo diariamente, na verdade diariamente não, mensalmente, dentro do canal DV Invest no Telegram. Para fazer parte desse canal, receber as carteiras, não só semanal, exponencial, e também as recomendações e informações relevantes que eu envio no decorrer de cada pregão, basta clicar aqui no card, aqui na parte superior desse vídeo, que está aparecendo aí para você, e seguir os procedimentos para receber essas recomendações, testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então temos mensal alinhado para cima, tendência de alta, trimestral alinhado para cima, só que já está dentro de um bom movimento de alta, né? O mensal já tem um bom movimento para cima, já é o terceiro mês consecutivo de alta. E se a gente der um zoom menos aqui, ó, observando a resistência mais próxima no gráfico mensal, seria essa região aqui de alguns fundos anteriores do gráfico mensal, lá para trás, que foi lá em torno de 2009, 2010. Aqui na faixa dos R$ 17,57 a R$ 17,70. Então é uma região aí de resistência importante para a CSNA3 nesse atual movimento de subida. Acima disso, o próximo nível já seria na faixa dos R$ 19,74. E depois a gente já vai falando lá naquela faixa dos R$ 23,00 que foi citada pelo gráfico trimestral. No semanal, tendência mais do que de alta, só que o movimento já um pouco mais esticado para cima, mais longo para cima. Logo, o cenário é favorável no gráfico anual, no gráfico trimestral e no gráfico mensal. Ou seja, movimentações para baixo no gráfico semanal ou movimentação lateral no gráfico semanal vai ficar muito mais interessante para se planejar a operação de compra. Para quem está de fora da CSNA3, é um ativo interessante para se ter, pensando em longo prazo, pensando em anos, é um ativo interessante para se colocar na carteira de longo prazo? Sim. Na minha opinião, é um ativo interessante para se ter na carteira de longo prazo. Aí entre as siderúrgicas, também teria os Minas, que a gente já tem uma análise especial sobre os Minas, que começou a andar. Também fizemos análise especial sobre o GGBR4, que também começou a andar. Então é interessante ter algum ativo aí do setor de siderurgia, que está começando a ficar bem alinhado para cima e com bastante potencial dentro do que foi apresentado, está sendo apresentado agora, não só na CSNA3, mas também foi apresentado na análise especial, que você pode pesquisar aqui no canal aqui da Alto Vieira Invest. Se você não tiver inscrito, inscreva-se aí no canal e curta aí essa análise também. Mas você pode pesquisar dentro do canal sobre essas análises especiais que eu estou produzindo, focando em desde olhar o longo prazo até o curto prazo do papel. Então, no semanal, mais interessante em termos de relação risco-ganho para se buscar uma compra pensando mais em médio prazo, aí teria que aguardar algum movimento para baixo ou algum movimento lateral do preço para planejar essa compra em cima de CSNA3. Mas se o foco for um prazo maior, não há necessidade de aguardar de acertar realmente o preço do ativo num movimento de baixo para tentar pegar todo o movimento de subida novamente.
Depois disso, a gente fala aqui de gráfico diário, que nesse momento está em tendência de alta, assim como o gráfico semanal e os demais gráficos. Então, só que aqui da mesma forma, para a CSNA3, para entrar comprando para swing trade, para operações que você busca ficar posicionado aí alguns pregões, aqui também seria mais interessante ter algum tipo de recuo do preço nesse papel, onde o primeiro nível de suporte fica ali na faixa dos R$ 15,15, inclusive já testado no pregão de hoje, a mínima foi de 15,15, pregão desta quarta-feira, dia 20 de março. E aqui o outro nível de suporte, aqui seria na faixa dos 13,76 e mais abaixo, um topo ali anterior na faixa dos 13,28. Então são suportes que eu identifico aqui como mais próximos e mais relevantes para a CSNA3 pelo gráfico diário, onde pode trazer oportunidade de compra se tiver algum movimento para baixo, pensar mais em operação de compra em cima da CSNA3, logicamente após o movimento de correção. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, se inscrever no canal e assistir as demais análises especiais que eu venho produzindo aqui no canal. Um grande abraço a todos e até mais.